Para prender as orelhas, eu já prendi uma aqui para já adiantar, mas deixei uma alfinetada para que vocês possam ver a posição. Eu não quis as orelhas para cima, tá? Eu achei que ficava mais delicada ela com as orelhinhas para baixo, porque eu fiz as orelhas bem longas. Então, eu achei que ficaria mais bonito com as orelhinhas para baixo. Então, para posicionar isso aqui, você vai tomar como base a pence, a finalização da pence aqui. Aí você dá meio centímetro para posicionar a orelha. E desce, vem da pence, meio centímetro, e desce uns 4 milímetros, mais ou menos. Ela fica no rumo dos olhos, ó. Na altura dos olhos. Então, dá 5 milímetros. E daqui de trás para outra ponta da orelha, a gente vai dar mais 5 milímetros. Prende com alfinete e junta as partes. Então, você vai formar essa pequena preguinha aqui, para dar um movimento para a orelha. Usando uma cola, eu estou usando a Pega 1000, mas você pode usar qualquer cola pano, uma cola para você só fixar essa orelhinha aqui. Você vai colocar um pouquinho de cola aqui embaixo, ó, nos 2 pontos. Fixou a orelha, tira os alfinetes. Só mesmo para você ter como trabalhar com essa orelhinha sem que ela saia do lugar. No caso, alfineta já ambas orelhas, deixa na mesma altura, tá, pessoal? Deixa isso aqui na mesma altura, elas têm que estar na mesma altura. E também pode olhar por cima aqui, ó, se elas estão na mesma distância uma da outra. Costura com pontos invisíveis. Quando você terminar de costurar uma, aqui é linha de cone, linha de costura comum, fio duplo, agulha para costura à mão. Deixa eu ver se essa agulha vai passar pela cabecinha, vai. Olha, não rompa o fio quando terminar. Passa para o outro lado, a agulha. Aqui, ó, passou para o outro lado. E prende a outra orelhinha, assim evita ficar dando nó, tá? Então, faz assim, um ponto na cabeça, pega na parte de cima da orelhinha, um ponto na orelha. Aí, volta lá, empurra isso pra dentro, se ele quiser sair, um ponto na cabeça, pontos invisíveis. Vai fazer isso até prender toda essa extensão da orelha à cabeça. Eu vou fazer e já volto com vocês. Pronto, cheguei no final. Agora é só dar um pontinho aqui, ó, prender essa parte, vira a orelhinha. Aqui já está colado. Caso você veja que tem algum pedaço de tecido solto, aí você volta e pode fazer uma costura aqui, mas não é necessário. Basta apenas essa costura da parte de cima. Então, volta aqui na orelhinha, faz uma argolinha para poder fazer o arremate do ponto. Tu passa 2 vezes na argola, já é o suficiente. Arremata, introduz a agulha no mesmo lugar onde você fez o arremate e sai em qualquer parte da cabecinha lá atrás. É bom uma agulha fina, uma agulha que não vá oferecer nenhum trabalho a mais para você poder prender essas orelhinhas. Bom, presas as orelhas. Olha só, belezinha que ela fica. Agora, nós vamos prender, né, os pezinhos. Eu gosto de prender os pés primeiro, para depois prender os braços, porque às vezes a gente prende os braços e a linha fica enroscando nos bracinhos. Primeira coisa, posicionar esse pé. O coelho tem pé grande, né? Então, olha, eu pego a linha da pence aqui, ó, debaixo do corpinho, e posiciono o pezinho nessa linha da pence. Deixa eu alfinetar aqui, para a gente ter uma ideia de posição, antes de prender. Um pezinho, o outro, eu acho que está muito perto da linha do central.
Aqui, ó. Deixa eu afastar um pouquinho só. Cuidado, viu, pessoal, na hora de colocar esse pezinho, para colocar os dedões virados para a parte do centro da coelhinha. Olha, aqui eu dei uma distância de mais ou menos 1 centímetro, vou fazer a mesma coisa desse lado. Assim, evita que ela fique torta. Vamos ver se a posição está boa para os pezinhos. Deixa eu virar só um pouquinho. Deixa eu ver, um pouquinho mais aberto. Está. Depois eu vou colocar os bracinhos aqui, ó. Coloco os bracinhos bem rentes. Ó, o pezinho vai ficar bem à mostra. Então, essa posição está boa. Então, a gente vem com um pouquinho de cola e coloca aí. Vai testando, viu, pessoal? Eu gosto que ela fique assim, eu quero que ela fique com o pezinho um pouquinho levantado na hora que eu colocar lá na almofadinha, tá? Porque se eu deixar ela com o pezinho baixo, não vai ficar legal. Olha, põe um pouquinho de cola, só um pouquinho mesmo, pra fixar o pezinho entre os dois alfinetes aí. Só um pouquinho pra fixar. A cola ajuda, né, a gente a trabalhar. Pode ser cola quente também, quem quiser usar um pouquinho mais quente de cola quente, pode. Eu vou segurar isso aqui até que fixe. Depois vou dar uns pontinhos, já eu volto. Pronto, pezinhos colados. Agora é só tirar os alfinetes e fazer uma costura para reforçar isso daqui. Se você estiver usando cola quente, por vezes nem precisa fazer essa costura. Aqui eu gosto de costurar, tá, pessoal? Então, eu coloco linha de costura normal, fio duplo. A agulha que eu tava usando para prender a orelha é a mesma agulha. Eu dou um ponto no corpo, um ponto no pezinho. Um ponto no corpo, um no pezinho. Eu gosto de reforçar porque é uma peça que nós vamos manusear bastante. É uma peça que vai ficar ali para auxiliar no trabalho da gente. Então, se ela estiver mais reforçada, principalmente a parte do corpo, que às vezes a gente pega justamente na coelha, na hora de pegar no alfineteiro. Então, estando bem reforçada essa partezinha do corpo, evita que isso se solte no manuseio. Então, ó, eu não tô subindo muito lá pra barriguinha dela, não. Só tô mesmo prendendo aqui embaixo, ok? Ó, fazendo um círculo ao redor do pingo de cola que eu fiz. Caso você esteja usando cola quente, né, cuidado só pra não deixar um resíduo de cola aparecendo, mesmo que vai ficar na parte de baixo aqui. Mas é bom evitar. Ó, fixei. Vou arrematar o ponto aqui, mas eu vou passar lá pro outro lado, para costurar o outro pezinho. Arrematei. Agora daqui, introduzo a agulha e saio lá do outro lado. Que aí costuro o outro pezinho, ó. Tá vendo? O outro pezinho, igual eu costurei esse daqui. Já eu volto com vocês. Vou costurar e volto com vocês. Pronto. Ambos os pezinhos costurados. Aqui eu já dei o nó de arremate, só que eu não vou cortar a linha ainda. Eu vou sair lá no ponto onde eu vou fazer o braço. Isso evita que a gente fique dando nó. Posso cruzar por dentro do corpo. Olha, a agulha tá aqui. Eu vou passar pro lado de cá. Já prendo a fita ao corpo. No caso, eu troquei a agulha. Peguei uma agulha maior para poder atravessar o corpinho. Olha, já atravessei o corpinho. Agora, deixa eu posicionar o bracinho. Olha, o bracinho fica aqui, ó, logo abaixo
logo abaixo do pescocinho, aqui onde você passou a fita, é onde a posição vai ficar o bracinho. Posiciona bem no centro do corpo, pode alfinetar para se certificar da posição antes de costurar, antes de prender. Sempre bom fazer isso. Prende ambos os bracinhos, posiciona aqui. Ela fica muito fofinha. Caso você queira fazer uma peça maior, é só ampliar os moldes. Fazer uma peça maior fica bonita para decoração de Páscoa, né? De mesa. Fica bonitinha. Vamos olhar por cima aqui. Posição dos braços. A altura, pode olhar por trás aqui para ver a altura dos bracinhos. Está boa. Aqui eu já olho. Tá tudo certo. Então, agora pode usar a mesma técnica que usou para prender o pezinho. E as orelhas. Um pinguinho de cola. Um pouquinho só de cola. Fixo aqui. Venho do outro lado. Um pouquinho de cola. Aqui, olha, eu tô com a linha embaixo. Mas não vai ter problema, porque eu vou utilizá-la para costurar os braços. Vou segurar aqui, ó, até fixar um pouco essa cola, já volto costurando os braços. Aqui eu já prendi um bracinho. O que eu fiz para facilitar a minha vida? Prendi as orelhas aqui em cima com alfinete, porque senão não dá para costurar os braços, elas vão tapar os braços. Então, eu costurei ao redor do bracinho, como a gente fez com o pezinho. Usei a mesma agulha. Caso você tenha dificuldade de trabalhar com essa agulha grande, pode trocar. Na hora que você sair aqui em cima, pode trocar por uma agulha menor. Eu não fiz braço articulado, porque ela vai ficar paradinha. Eu não vou mexer com ela. Vai ser só objeto de decoração. Então, eu não fiz o bracinho articulado. Então, eu aprendi como prender os pezinhos. Olha. Um ponto no braço. Aqui, gente, às vezes enrosca no rabicho, enrosca na cauda, enrosca no pezinho, tá? Mas é normal, a gente vai dando um ponto no corpo, outro ponto no bracinho, até terminar de fixar o braço ao corpo. Já aproveita, fixa a fita também, porque essa fita só está acomodada aí. Então, olha. Pega um pouquinho de tecido, não pega plumante, não precisa pegar plumante, não. Só o tecido mesmo. Vai virando a coelhinha e vai efetuando o trabalho. Um ponto no braço, um ponto no corpo, até chegar aonde você começou. Então, eu vou terminar e já volto com vocês. Pronto. Cheguei aonde eu iniciei a costura. Então, aqui eu vou fazer o arremate. Um pontinho aqui no corpo, no local onde tá, que eu acabei com a linha aqui. Cuidado para não pegar lá na cabeça, porque a agulha é um pouco grande, né? Passa umas 2 vezes na argolinha, arremata. Introduz a agulha no mesmo local onde você fez o arremate e sai no corpinho. Em qualquer parte aqui do corpinho. Pronto, cortei ali. Já posso desprender as orelhas. Pronto, a nossa coelhinha tá quase terminada. Olha só que bonitinha que ela tá ficando, gente, olha. Olha só que belezinha. Nossa coelhinha. Depois ela vai ter algo nas mãos, para não ficar com os bracinhos assim, à toa, né? Olha. Aqui. Para enfeitar um pouquinho mais a nossa mocinha, eu vou colocar esses 2 adereços aqui. São aquelas florzinhas que a gente compra prontas. Eu acho que vai ficar muito delicada, porque ela vai ficar em cima do alfineteiro. Então, eu acredito
Colocando as florzinhas, ela vai ficar bastante delicada. Então, olha, aqui a gente vai na cola mesmo. Então, um pinguinho de cola entre a orelha e a cabeça, de um lado. Aqui a posição ou o arranjo, vocês escolhem. Pode ser aquelas, que são aquelas rosinhas de rococó, né? Então, vocês podem comprar ou fazer também, né? Tem métodos de fazer essas rosinhas em casa com fita. Dá para ser feito e fica bem delicado, ó. Fica um acabamento bastante delicado. Pode colar com cola quente ou com a cola universal, tanto faz. Olha que delicado que ela fica. Olha que belezinha. Já dá um outro aspecto para a coelhinha, ó. Agora, para a gente finalizar a coelha e passar para o alfineteiro, eu vou fazer um pequeno detalhe nos olhos dela, ok? Então, nós vamos precisar da linha de costura. Essa linha de cone mesmo, normal, tá? Agora, eu preciso só mostrar para vocês o cone, eu vou passar para a parte clara aqui, ó. A linha normal de cone, tá? Nós vamos precisar dela, fio duplo, e passar numa agulha de costura à mão. Eu vou fazer isso, já volto com vocês. Pronto, já passei a linha, fio duplo, uma agulha de costura à mão, um pouco longa, não tão longa, mas fina e comprida o suficiente para atravessar a cabecinha dela. Aqui o fio duplo ficou essa argolinha aqui, olha, que eu sempre deixo no final. Então, eu vou fazer cílios nela. Vem aqui, olha, alça um pedacinho de tecido bem no cantinho do olho, na parte de cima. Olha, essa parte de cima do olho aqui. Pega só um pedacinho de tecido, só o suficiente para que você possa fazer o primeiro ponto, que é o ponto de trava, né? Aqui. Eu passei a agulha e vou travar dentro dessa argola aqui, ó. Ó, passei a minha agulha dentro da argola. Agora, eu vou dar um espaço, pode usar qualquer objeto, um palito, o que você quiser. Dá um espaço aqui, olha, envolve o palito ou o objeto que você tenha, volta lá na cabecinha, vai lá para o outro lado e procura sair num ponto aqui em cima, no canto do olho. A gente vai fazer os cílios dela. Olha. O objeto vai servir só para tamanho, tá? Para que a gente tenha uma noção de tamanho. Então, aqui eu preciso travar esse ponto aqui, ele não pode ficar solto do jeito que tá aqui. Então, eu venho desse lado, introduzo a agulha lá dentro, dou um espacinho de 2 milímetros e volto para travar meu ponto aqui. Levanto um pouquinho o objeto, procura sair no mesmo ponto que você está. Olha. Aqui. E agora, eu passo a minha agulha e linha. Pode ser aqui por trás, ó. Tá vendo? Eu passei, fiz esse movimento aqui, ó. Tô passando por trás do objeto, que está me servindo de referência para tamanho. Puxo um pouquinho para que isso não saia do lugar. Vai fazer uma alça. Travo o ponto aqui, nessa alcinha. Pronto. O objeto já serviu. Eu fiz, no caso aqui, ficaram 2 cílios. Eu posso fazer mais. Por que 2 cílios? Porque a linha está dupla. Olha, agora eu posso fazer mais. Posso, de novo, vir, passar aqui, dar a volta pelo meu objeto.
Ó, passa a linha pelo objeto. Eu tô com um fundo escuro aqui para que vocês possam ver a coelha, porque ela é clara. Mas eu acredito que dê para vocês verem, ó. Passei pelo objeto, fiz uma alcinha, volto e dou outro nó. Pronto, aqui já vai servir. Tiro o objeto. Não vai sair desse lado. Precisa sair, peraí. Deixa eu ver se eu consigo tirar, gente. É porque eu tô sem palito aqui, mas normalmente eu uso um palitinho, mas vai sair sim. Bom, se não sair, que é o caso aqui, olha, ele enganchou. Nossa, que beleza. Aqui, ó. Se não sair, que é o caso aqui, não saiu, é só vir com a tesoura e passar aqui por dentro a tesoura. Nossa, não quer sair nem de um lado nem do outro. Peraí, pessoal, eu vou tentar tirar o fundo aqui. Tirei, pronto, saiu. Facinho. Não tinha tirado fundo também? Ah, não pensa. Olha aqui, gente, ficou o cílio aqui. A tesoura já tinha até cortado um pedacinho. Porque eu não corto já, eu volto lá pro outro lado, ó. Introduzo aqui. Desculpem, gente, o mau jeito aqui. Às vezes você utiliza uma ferramenta e não olha direito. Acho que vai passar a linha, vai passar e não passou. Foi o caso ali. Mas, ó, fiz as duas camadinhas de cílio. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Pode ser com fio mais grosso também, pode ser fio de pesponto, tá? Ó, agora vem e corta. Olha aí, formou uns cíliozinhos para ela. Às vezes é preciso parar um pouquinho. Se você achar que ficou muito grande o cílio, dá uma paradinha aqui. Pronto. Deixa eu pegar um pincel para pentear aqui. Pronto, ali, pessoal. Ficou o cíliozinho dela. Ela fica bem delicada com os cílios. Olha. Eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Aí eu volto com vocês. Pronto, pessoal. Olha, passei a mesma quantidade de voltas aqui no objeto. Tô com a minha linha presa aqui ainda. Agora eu entro aqui, bem encostado do olho, ó. Bem junto do olho. E saio lá atrás, em qualquer ponto da cabeça, que é para fazer o arremate. Puxo um pouquinho esse fio e corto. Pronto. Agora vamos tirar o objeto. Agora vai sair sossegado, não tem mais nada para segurar, né? Olha, saiu. Tesoura. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do lado de lá. Tomar uma cortadinha. Pronto, ó. Ela ficou com cílios, ó. Tá vendo? Olha que bonitinha. De ambos os lados, ela tem cílios. Agora, a gente vai reservar a nossa coelhinha e vamos passar para a montagem do alfineteiro. Já eu volto com vocês. Tchauzinho, até mais, a gente se vê. Retomando, pessoal, agora nós vamos passar para a parte da almofadinha do alfineteiro. Então, primeira coisa a ser feita. Independente se você vai usar o vidro ou não, caso você vai usar só a base, que é a tampinha do pote, essa tem, lembrando que ela tem 7 centímetros de diâmetro. Precisa encapar, tá? Então, a gente vai encapar isso aqui. Então, você vai lá no tecido que você escolheu. No meu caso, eu escolhi o feltro, no tom marrom. Vai lá no feltro e risca, ou com giz de alfaiate, ou com um pedacinho de sabonete, né, já bem usado, fininho. A gente risca.
ou com caneta gel também branca, lápis de cor branco, lápis de costura branco, uma cor, no meu caso branco, porque eu estou usando um tom escuro. Caso você esteja usando um tom mais claro, aí você vai utilizar o utensílio para riscar conforme a tonalidade do teu tecido. Se for um tecido de algodão, você pode usar até a caneta fantasminha também, tá? Enfim, algo que você consiga riscar e ver o risco depois. Então, a gente vai encapar isso daqui. Você pode usar tanto a cola quente quanto uma cola universal. Eu vou usar as duas, vou usar ambas, tá? Aqui eu vou colocar a cola universal. Eu tô usando a Pega 1000, mas você pode usar o que você quiser. Gente, eu não tô fazendo merchandising porque eu não ganho nada, tá? Não ganho nada, não estou fazendo propaganda. É porque eu utilizo essa cola. Então, passa aqui ao redor da tampa e um pouquinho no centro aqui. Deita a tampa sobre o tecido que você já riscou. Outro detalhe que eu esqueci de falar. Depois que você riscou lá no feltro do tecido, você vai deixar uma margem de meio centímetro, tá? Deixa uma margem de meio centímetro e faz uns cortes, retirando uns pedacinhos do tecido. Isso facilita na hora de virar para a borda. Observe também o tamanho que tem a borda da sua tampa. Se for uma borda mais larga, você deixa mais tecido de sobra, tá? Aqui, ó, meio centímetro é a largura que tem a borda. Então, foi o tanto de tecido que eu deixei. Então, aqui, olha, já tá fixo. Já encapei. Agora, eu vou virando as bordas. Deixando essa parte pronta, fica mais fácil. Então, você vem de pouco em pouco. Um pouco de cola na tampinha e vai virando esse tecido. Procura não deixar muita cola sobrando aqui. Caso você queira usar cola quente nessa etapa também, use. Cuidado apenas para não queimar os dedos, tá? Por que é necessário fazer aqueles piques? Para que o tecido se acomode. Se você não fizer o pique, ele não vai se acomodar. Esses piques aqui, ó, tá? Isso aqui, ó, se você não fizer isso aqui, ele não vai se acomodar direito na borda. Isso aqui é só para que você consiga fixar o tecido à tampa. E se você for trabalhar apenas com a tampa para fazer o teu alfineteiro, se você não for trabalhar com pote, só quiser a tampa, faz esse mesmo processo, tá? Deixa eu dar uma limpadinha no dedo aqui, porque sujou bastante o dedo. Faz esse mesmo processo aqui. Depois eu vou explicar como fazer só para quem quiser fazer o alfineteiro independente do pote. Eu optei por um tom mais escuro, pelo fato da coelhinha ter a pelagem, desculpa, gente, a pelagem clara, né? Mas você pode optar pela cor que você desejar aí, tá? O importante é que o tecido seja um tecido que não desfie tanto para facilitar no trabalho. Que os alfinetes depois entrem com facilidade nele, porque às vezes a gente opta por um tecido que os alfinetes não entram depois, que a função do alfineteiro é essa, né? É guardar os alfinetes. Às vezes o alfinete não vai entrar, ou então se é um tecido muito fino, ele vai furar, vai esgarçar, vira uma lambança. Então, opte por um tecido que você já de antemão saiba que não vai te dar trabalho em relação à função dele, né? Que é ser um alfineteiro. Ó, já fixei. Não tem problema que aqui dê uma manchadinha de cola. Nessa etapa não tem problema, tá? Tá fixado. Corta. Deixa eu colocar aqui junto com as miçangas que
eu coloquei só de reserva. Refila isso aqui para não deixar nenhum pedacinho de tecido sobrando aqui nessa etapa. É bom deixar bem refiladinho. Pronto, tá refilado. Deixa eu ver minha cola aqui, como é que está. Não tá quente, não. Deixa eu esperar esquentar só um pouquinho mais a pistola. Enquanto esquenta a pistola, eu vou passando para a fase posterior. Ainda a gente vai voltar aqui que nessa tampa não foi terminada. Só revestimos a primeira camada. Reserva. Para fazer a almofadinha, vocês têm lá o círculo no tamanho, né? No molde de vocês tem lá o círculo do tamanho da almofada. Então, vocês vão fechar isso aqui feito fuxico. Eu estou usando uma linha de pesponto dupla, agulha de costura à mão. Deixa eu ver se ela vai continuar, pessoal. Parou, já foi alguém que passou. Aí eu fiz um pesponto, não fiz alinhavo, fiz um pesponto, deixando uma margenzinha de 4 milímetros a 5 milímetros. Fechei um pouco e enchi com plumante. Aí você vai medir para deixar esta almofadinha com pelo menos 28 centímetros de circunferência, tá? Vai ficar com 28 centímetros de circunferência. Se ficar menor que isso, vocês não vão conseguir dar um bom equilíbrio para o alfineteiro de vocês, porque a coelha é um pouquinho maior. Deixa a linha aqui, trava o ponto. Se ficar isso aberto, não tem problema, tá? Isso aqui é para ficar assim mesmo, não tem problema. O que a gente vai fazer? Apenas para esse enchimento não sair. A gente vai passar a agulha de um lado para o outro, só para o enchimento não sair. E sem puxar demais, porque a gente não pode deformar isso aqui. É só mesmo uma segurança para que o enchimento não saia, não fique incomodando na hora da montagem do alfineteiro. Só para isso que a gente vai passar esse alinhavo aqui. Para fixar o nosso plumante dentro do alfineteiro. Pronto, já tá fixado, ele não vai sair. Agora, olha, vou dar um ponto de arremate aqui, porque eu vou começar a trabalhar a modelagem do alfineteiro. Pode deixá-lo assim só, pode, não tem problema nenhum. Mas eu gosto de fazer uns gomos. Então, a gente vai dividi-lo em algumas partes. Então, eu entro com a agulha. Deixa eu ver se essa daqui já tem um tamanho suficiente que vai passar. É pequena. Vou trocar de agulha, pegar uma agulha um pouquinho maior. Já eu volto. Peguei a agulha para boneca, tá? Aquela agulha um pouco mais comprida, porque ela vai me dar mais tranquilidade. Introduzo aqui, saio lá no meio do meu... Procura sair bem no meio. Ou mais próximo do meio que você puder sair. Do alfineteiro, ó. Acho que tá dando pra ver aí, né? Puxa, a linha precisa ser uma linha forte. Se não for uma linha forte, ela vai arrebentar. Daqui você volta lá pro meio. Sai no mesmo ponto que você trabalhou. Agora, vinca. Pode ser uma linha no tom do feltro que você, ou no tom do tecido que você está trabalhando. Aqui eu quero contraste, tá? Então, eu tô usando um fio, um tom mais claro. Mas você pode usar aí o tom igual ao tecido que você está trabalhando. Pode ser tecido estampado também. Fica a seu critério. Olha, vinquei. Fiz o outro gomo. Venho aqui. Passa a agulha. Se por um acaso oferecer qualquer resistência, você perceber que essa linha tá voltando, olha o que aconteceu. Pulou da minha mão. Desculpa, gente. Tá levinho ainda. É só fazer um ponto de trava, tá?
Mas não tá voltando, olha, tá ficando o gominho separado. Eu não quero que fique muito separado, para que ele não pareça uma abóbora depois. É só para dar um formato aqui para ele. Eu gosto de fazer os gominhos, ó. Daqui eu parto para cá. Vai dividindo ao meio. Ele vai ficar parecendo um alho, uma cebola. Enfim. Olha, daqui eu venho pro lado oposto. Eu não tô vendo, então eu não tô saindo bem no meio, tá? Eu tô com a visão ruim. Isso aqui eu faço bem na minha frente, de preferência no meu colo. Como eu tô fazendo virada para vocês, atrás do celular, minha visão tá um pouco ruim. Se eu virar para mim, vocês não enxergam. Então, vamos lá. Então, quando for fazer aí, faça bonitinho, direitinho, tá? Saindo bem aqui no meio. Tá querendo fugir da mão. Falta só mais um. Deixa eu ver se eu consigo sair mais no meio aqui. Aí, pronto, saiu. Só que eu tiro do foco. Pronto. Olha, deu uma boa quantidade de gomos. Agora eu seguro essa linha aqui. Vou lá atrás. Deixa eu puxar, porque senão vai ficar fixa. Ó, saí aqui atrás. Agora eu volto dando um espacinho. E arremato a minha argolinha, passando a agulha por dentro dessa argola para fazer o arremate de ponto. Segura, porque senão o fio volta. Pronto. Aqui. É isso aqui, tá? Agora eu volto lá para parte de baixo da tua almofadinha e travo o ponto na lateral, para ele não correr. Pronto. Corta o excesso. A almofadinha já tá previamente pronta. Acomode na superfície, acomode o enchimento para que ele fique todo por igual. Então, isso aqui, pra gente fazer uma almofadinha, parece uma florzinha, né? Tá, voltemos agora à tampa. Deixa eu ver se a cola tá legal. Gente, eu não sou muito fã de pistola de cola quente, não. Mas agora a gente vai trabalhar com cola quente, porque eu preciso fixar. Passar a mão aqui, desculpa, gente, passei a mão na frente de vocês. Aí, para trabalhar com cola quente, eu sou uma bênção. Nossa. Mas vamos lá, a gente precisa da cola quente. Olha, corta uma tirinha de feltro ou do tecido que você esteja trabalhando um pouquinho mais comprida que a lateral da tua tampa, tá? Se você for fazer tampando o pote, você vai colar da parte de baixo, onde fecha a tampa, para cima, que é o que eu vou fazer agora. Agora, se você for trabalhar ao contrário, for trabalhar a tampa e colocar a almofada desse lado, você vai colocar a tirinha de feltro, deixando a sobra para o lado onde vai ficar a almofada. Então, deixa isso bem claro. Eu vou colocar a almofada aqui, porque a minha tampa vai lá pro pote. Então, a minha sobra vai ficar pro lado onde vai ficar a almofada, no caso aqui, tá? Ó. Então, é isso que a gente só precisa ter cuidado com isso. Deixa eu ver qual é o lado direito do feltro aqui. É esse. Olha, vem com um pouquinho de cola quente, pegando no tecido e na tampa. Um pouquinho de cola, bem pouquinho. Gente, se eu fizer lambança aqui, me perdoem, é que eu não tô muito acostumada a trabalhar com cola quente, não. Eu sou um pouco atrapalhada com cola quente. Eu já me queimei também, aí a gente fica assim meio cismada, né? Olha, então aqui vem colocando uma isca de cola, só o suficiente para que eu possa prender essa tirinha e ter certeza de que ela não vai se soltar depois. A cola quente, ela é rápida para a gente trabalhar e te dá essa segurança de que você sabe que o feltro não vai sair nunca mais daqui.
Ainda mais que é metal, eu preciso deixar só uma beiradinha aqui sobrando, ó. E não precisa ser uma tira regular, não precisa cortar com tanta precisão, não. É só o suficiente para passar da borda lateral da tampa, tá? Corta com tesoura mesmo, normal. Quem quiser cortar com carretilha também pode cortar. Eu cortei com tesoura, normal, sem problema. Isso aqui é para dar um acabamento para a parte de baixo. Depois ainda vai vir um aviamento aqui. Aqui eu preciso de uma estrutura para prender a almofadinha. Vou colocar mais um pouquinho, tá vendo? Eu ponho bem pouquinho, é só uma esfregadinha mesmo de cola. Pra não ficar sobrando muita cola aqui. Cheguei no final já. E essa pistola, ela tá deixando bastante fiado. Olha. Eu tenho uma outra, no outro espaço. Aquela, ela é profissional. Só que ela esquenta demais. Foi com ela que eu me queimei. Ela chega a 200 graus. E ela é grande, bem grande. Então, eu prefiro trabalhar com essas para artesanato mesmo. Só que eu me embanando toda também. Mas acho que tá dando para entender, né? Tomara. Vira a beiradinha para fazer um acabamento aqui. Vira a beiradinha e cobre, segura um pouquinho. Todo mundo sabe que quem trabalha com cola quente tem que dar essa segurada básica aí. Pra cola segurar aqui. Olha, ela deixou resíduo, mas não tem problema. Como eu disse pra vocês, ainda vem um aviamento aqui. Vou colocar um aviamento. Olha, essa beiradinha é importante que fique na parte onde eu vou prender a almofada, porque eu vou costurar essa almofada a essa beiradinha ainda, porque só a cola eu acho que não vai segurar. Então, aqui eu dei um acabamento para a tampa, ela vai no pote depois e eu vou colar a almofada aqui agora. Então, aqui a gente pode colocar uma quantidade maior de cola, porque eu preciso colar essa almofada aqui. Cuidado só para não chegar muito na borda ali. Agora, centralize-a. Procura centralizar e segura. Eu vou segurando aqui e já eu volto com vocês. Pronto, pessoal, já fixou. Caso eu fosse fixar essa almofada deste lado, eu teria que colocar enchimento aqui. Peso. Então, o que eu faria? No local aqui, ó, da tampa, onde ficou vazio na tampa, eu ia colocar um saquinho, pode ser até um saquinho plástico, com um pouco de granitilha ou um pouco de areia. Eu prefiro a areia, porque a areia não danifica a ponta do alfinete. Se for um alfinete ou uma agulha mais comprida, se ela entrar na areia não vai danificar a ponta. Se ela bater na granitilha, às vezes quebra. Então, o que é preciso ser feito se for colocar a almofada aqui? Faz um saquinho, não muito cheio, mas um saquinho, pode ser até mesmo de plástico, enche com areia. Eu gosto daquela areia para aquário, né? Mas você pode até usar areia de construção. Areia de gato não vai dar peso, eu preciso de peso. Então, faz um saquinho, fixa o saquinho aqui. Aí você vai colocar um outro pedaço de feltro aqui em cima, no tamanho da circunferência da tua tampa, só para evitar que toque a almofada no saquinho na hora que for colar, porque às vezes a cola quente vai derreter o plástico, não é um saquinho de plástico. Se for um saquinho de pano, não tem problema. Então, você vai colar o saquinho, se for de pano, você vai colar o saquinho na tampa, cola o saquinho de areia na tampa e depois cola a almofadinha direta aqui, ó, na beirada da tampa e um pouquinho no meio do saquinho.
tá? Para quem for trabalhar, só se fosse ficar assim, ó, desse jeito aqui. Se ele fosse ficar desse jeito aqui, só com a tampa. Só que aí, no caso, a gente vai ter que ter o fundo da tampa, bem feito. Tá ok? Então, é só isso, gente. Colocar um peso aqui. Eu não preciso colocar peso porque eu tenho o vidro, tá? Ela vai aqui em cima, ó, do vidro. Então, o vidro já é o peso. Mas se eu fosse trabalhar apenas com a tampa, não quisesse o pote, eu teria que colocar peso aqui. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Então, aqui, olha, com uma linha de cone, linha de costura comum, fio duplo, agulha de costura, a gente vai costurar ao redor aqui, olha. Pode ser ponto invisível ou ponto de alinhavo, ponto que você achar melhor, porque isso aqui vai ficar escondido, gente. Ainda vai vir um aviamento aqui. É só para que fique bem fixo, porque a tendência da gente é abrir o pote ou manusear o alfineteiro o tempo inteiro. Então, quanto mais firme isso aqui ficar, melhor. Quanto mais fixo ficar, quanto mais fixa ficar a almofada do alfineteiro, a tampa ou a base dela, melhor. Então, eu vou fazer isso daqui ao redor todo e volto com vocês. Pronto, pessoal. Cheguei no ponto onde eu tinha iniciado a costura. Agora é só fazer o arremate. Costurei ao redor todo a tira de feltro, a almofada. Então, tá toda costurada aqui, ó. Pronto, arrematei, olha. Tá todinha costurada, ó. Acho que assim dá pra vocês verem melhor, tá vendo? Ela tá costurada, firme, bem fixada aqui. Agora é só introduzir na almofadinha e sair em qualquer ponto do trabalho. Cortar o excesso. Agora aqui a gente vai fazer um arremate usando um aviamento. Eu optei por este. Eu achei muito bonito esse aviamento. Olha, ele deve ter sido cortado, obviamente, a laser, né? Eu comprei a metro, num armarinho, e eu não sei o nome, tá? Eu vi, achei bonito e comprei, porque eu achei tão bonito, eu comprei. Tem várias cores, tá? Eu comprei esse tom, achei muito bonito esse tom, parece um dourado, e dá pra você fazer diversas peças com ele. Então, eu vou vir aqui, ó, vou acomodá-lo, não deixando muito passar da borda, porque isso aqui vai ser fixado no pote. Então, eu quero mais cobrir essa costura aqui, ó, tá? Então, eu vou fixá-lo, aí no caso eu vou usar agora pega-mil, porque a cola quente eu acho que vai vazar nos vãos dele. Então, eu acredito que não vai dar certo. Eu vou colocar um pouquinho da pega-mil aqui, ó. Vou deixá-lo passando um pouquinho só, porque depois eu vou tampar essa bordinha. Para evitar maiores danos, deixa eu pegar um objeto que não seja meu dedo, seja liso, era bom um metálico. Olha, fixo aqui. Vou passando a pega-mil ao redor aqui, ó. Não precisa ser nele inteiro, não. Vai passando um pouquinho assim, ó. E vai fixando. Aí vai ser de... Eu não tô dando medida, pessoal, porque vai ser de acordo... Cada qual vai fazer de acordo ao trabalho que tem em mãos aí, ao objeto que tem em mãos. Às vezes a tua tampa é um pouco mais larga, às vezes o teu tecido é um pouco mais estreito, mais fino do que um feltro. Vai ter uma outra espessura, então vai dar um outro tamanho. Então, isso aqui vocês vão fazendo conforme o trabalho de vocês, conforme o que vocês estiverem realizando aí, tá? Então, eu não tô passando medidas com relação a isso. A única coisa que eu acho que é interessante fazer é ter cuidado com o tamanho da tampa, com o diâmetro da tampa.
porque senão o alfineteiro não vai dar certo. Olha, eu passei. Agora aqui, deixa o chocolate chegar perto para poder cortar e fazer o acabamento. Passar por cima aqui. Pronto. Agora aqui eu vou fazer um acabamentozinho para virar. Então, eu dobro, corto um pouquinho a mais. E eu vou virar essa ponta, apesar que não vai nem aparecer, gente. Ele é tão cheio de detalhes que a gente nem vê. Mas eu gosto de fazer um acabamento bom nas peças. Isso aqui é um diferencial, valoriza o trabalho da gente, né? Quem pega e vê um trabalho bem acabado é outra coisa. Olha. A pega-mil já grudou no meu dedo. Imagina se fosse cola quente, eu tinha queimado a mão inteira. Tinha queimado os dedos. Ainda mais que eu sou uma bênção para essas coisas. Olha, ficou parecendo uma coroa. Olha que belezinha. Deixa eu testar lá no pote, um vidrinho. Ó. Tá vendo? Ficou... Aqui tá aberto ainda, deixa eu pôr um pouquinho mais de cola. Pronto. Fica uma peça bonita. Vai valorizar qualquer espaço que ela... Para qualquer espaço que ela vá, ela vai valorizar o espaço, porque é uma peça bonita. Bem bonita, diferenciada. Você consegue com materiais simples, materiais baratos, fazer uma peça bonita, diferenciada. Olha aí, olha que bonito que ficou. Tá vendo? Agora a gente vai fixar a coelha aqui. Só que antes disso, a gente precisa colocar alguma coisa na mão da coelha. Tá? Então a coelhinha vai vir sentada aqui, ó. Tá? Depois eu vou levantar o celular. Deixa eu deixar essa tampa por aqui. Ainda vou precisar para fixar a coelha aqui. Pessoal, olha, é óbvio, né, associar coelhos a cenouras. Quase todo mundo faz isso, né? A gente vê coelho com cenoura, coelho com cenoura. Só que coelho, quem já teve coelho ou conhece coelho, sabe que coelho come de tudo, né? Eles são loucos por frutas também. Então eu resolvi modificar um pouco essa coelha, tá? Ela é mais silvestre. Então ela tá comendo morango. Então eu fiz um moranguinho para servir de acessório para ela segurar. Então eu vou fazer o seguinte, vou prender na mãozinha dela. Pode ser com costura ou pode ser com cola. Eu vou colar esse moranguinho aqui, ó, na altura da barriguinha dela. Olha onde está a costura. E fixo o lado da costura lá. Pode até dar uma deitadinha nele. Desculpa, tirei do foco e passei a mão na frente ainda. Pode deixar. É que eu fui pegar a tampa da cola, porque outra vez eu esqueci a cola aberta e perdi um tubo de cola. Não pode ficar aberto de jeito nenhum. Então, olha, eu vou dar uma viradinha nele para dar um movimento. Eu fixo na barriguinha primeiro, que fica mais fácil. Porque depois, se eu quiser costurar a mãozinha aqui, ó, ele já tá preso lá. Porque eu vou costurar a mão. Eu prefiro do que usar cola, porque a cola, ela demora para fixar. E enquanto isso, eu vou explicando para vocês. Enquanto isso aqui cola, eu vou explicando para vocês como fazer um moranguinho, tá ok? Então, vou reservar, deixando colar. E vou explicar como a gente faz o moranguinho. Vocês vão receber o molde de vocês. Eu vou disponibilizar o molde. Mas vocês colocam o que vocês quiserem na mãozinha dela, tá? Então, isso aqui é a parte referente ao fruto e aqui é a parte referente à sépola. Então, você vai lá no avesso do teu feltro, vai riscar com caneta fantasminha ou caneta comum mesmo.
tá? Vai riscar o molde e cortar no risco. Risca do avesso, tá? Corta no risco. Depois, você vai precisar da linha de costura na cor vermelha ou uma cor próxima. Fio duplo, agulha de costura comum. Vamos fechar esse moranguinho. Procura. Deixa eu ver onde é que é o direito e onde é o avesso. Minha mão tá cheia de cola, gente. Deixa eu ver o direito e o avesso aqui. Aqui é o direito. Olha, coloca direito com direito. Você vai passar uma costura aqui, ó. Então, ele tá assim, né? Essa linha curva vai ficar aberta. Você vai costurar, juntar esta lateral com esta. Tá? Então, dobrou. Eu vou colocar no molde depois os pontos de união, que vai ficar mais fácil. Ó, eu estou usando fio duplo, aí eu tô fazendo pontinho atrás, porque dá pra costurar na máquina, mas ele é tão pequenininho e tão rápido de fazer, depois eu vou precisar fechá-lo depois de cheio, e aí eu já estou com a agulha e linha em mãos, então fica mais fácil pra mim. Então, ó, aqui, pontinhos pequenos, porque é uma peça bem pequena. Eu não medi, depois eu vou medir para ver o tamanho que fica. Se você encher mais ou encher menos, eles vão dar diferença de tamanho nisso aí, tá? Então, termina de costurar, é rapidinho. Tem gente que não gosta de fazer trabalho à mão, costura à mão, né? Faz quase tudo na máquina, e eu já amo fazer a costura à mão, gosto muito. Então, aqui chegou no final, você vai fazer o ponto de arremate. Deixa eu arrematar isso aqui. Mantém a linha e a agulha aqui e desvira a peça, tá? Vamos virar para o lado do direito. Ó, pega um pincel, um desvirador de boneca, cuidado para não furar a peça, tá? Só para poder empurrar o biquinho dele bem empurradinho, para ele ficar com um biquinho bem feitinho. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, vou passar um alinhavo aqui, ó, nessa borda toda aqui. Tá? Então, eu vou passar o alinhavo com essa própria linha que ficou ao redor aqui. Então, vem de dentro para fora, assim, ó. Esse movimento aqui, tá? Não puxa agora, só faz o alinhavo. Eu faço devagar para que vocês vejam. Tem pessoas experientes aí assistindo e podem ter iniciantes. Então, eu penso nos iniciantes, porque às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade de fazer os trabalhos, então eu faço um pouco mais devagar. Feito o alinhavo, dá só uma puxadinha. Agora vai pegar um pouquinho de plumante, quando eu falo pouquinho, é pouquinho mesmo. Ó, só um pouquinho de plumante, enrola ele um pouquinho nos dedos e coloca lá. Ou com enchedor de boneca, com hashi, um pedacinho de madeira. No caso aqui eu tô usando um espetinho de churrasco, que eu utilizo para fazer pequenas tarefas. Olha, empurra o enchimento, puxa um pouco. Olha, ainda cabe um pouquinho mais de enchimento. Então, vai fazendo aos pouquinhos. Põe mais um pouquinho de enchimento. Se colocar muito de uma vez, às vezes estufa, você não consegue nem fechar. Então, fazendo de pouquinho, você tem mais segurança. Aí. Agora sim, fecho. Fechou feito fuxico. E
Vou passar a linha algumas vezes pelo moranguinho aqui. Olha. Agora eu vou criar, fechei aqui, agora eu vou criar a ideia dos furinhos do morango. Então, eu introduzo a agulha aqui, saio em qualquer ponto. Saio em qualquer local da superfície do moranguinho, introduz a linha, a agulha com uns 2 milímetros mais ou menos, vai para outro local. Aqui a gente está fazendo aquele poro que tem, aquela porosidade que tem na superfície da fruta, né, do moranguinho. Aí você sai aleatoriamente, mas procura lembrar do formato da fruta, de como é a textura da fruta, para que você faça o mais próximo possível da fruta real. Olha, eu tô saindo em qualquer local, aí eu vejo aqui, por exemplo, olha, já tem 3, aí eu vou sair aqui embaixo. Então, vai colocando em toda a superfície da frutinha. Então, eu vou fazendo isso, ó, tá vendo? É só puxar um pouquinho, já fica o suco, ó, fica a marquinha, como se fosse o poro da fruta. Eu vou fazer isso em toda a superfície, já volto com vocês. Pronto. No momento que você achar que já está bom, que você já colocou bastante, aqui onde fica a costura não precisa colocar muito, porque a gente vai esconder na hora de montar o nosso alfineteiro. Mas do outro lado, você pode encher, tá vendo? Na hora que você achar que já tá bom, você faz o último pontinho e puxa aqui para cima, para poder finalizar a ponto. Então, a gente faz um arremate. Pronto. Corta a linha aqui. Agora, nós vamos trabalhar com o giz pastel, ó. Óleo. Aqui eu estou trabalhando com um pincel Pônei, tá? É um Condor, referência 487, mas você pode trabalhar com qualquer pincel que você tenha aí que já esteja gasto. Pode ser de pelo, como é o caso desse aqui, ou de cerda. É que eu estou trabalhando com esse porque eu uso esse para trabalhar com outras tonalidades do pastel que não seja para fazer o sombreamento de pele de boneca. Então, nós vamos criar a profundidade em cada poro desse. Vem, pincela dos dois lados, assim, ó, esfrega o pincel no vermelho, depois dá uma esfregadinha no preto. Já pode vir direto aqui, não precisa nem colocar no papel. Vai lá no poro no porozinho que você fez, dá uma giradinha. Vai fazer isso, ó, em todos os poros. Enquanto tiver tinta, pigmento no teu pincel, olha. Por isso que o pincel de pelo é bom, porque ele pega o pigmento, fica mais tempo nele e você consegue fazer o trabalho mais rápido. De cerda também dá. Só que esse por estar bem gasto, quase não tem nem pelo, né, pessoal? Ele pegou bastante pigmento, olha. Tá vendo? Já deu para fazer com quase todo o moranguinho. Se precisar mais, vai lá de novo, no preto, um pouquinho só, e volta no teu frutinho. Com isso, você visualiza, tá vendo? Desculpa, pulou. Tem uma visualização melhor da onde estão os poros do moranguinho. E você vai conseguir um efeito mais parecido com o real, com o fruto natural. Porque você criou a sombra, né? A profundidade do poro. Aqui eu não coloquei muitos poros, porque vai ficar escondido. Então, feito isso, a gente vai passar para a próxima etapa, que é um bordadozinho. Então, reserva lá teu giz pastel.
Agora, com uma linha de costura, pode ser linha de carretel mesmo. No caso, eu tô usando, olha, deixa eu mostrar os tons para vocês. Eu tô usando esses 3 tons, tá? O vermelho, primeiro, foi para costurar morango. Esse aqui, que é um tom de vermelho claro. Agora, eu vou trabalhar com esse tom de amarelo, mas você pode usar o tom que você tiver aí. E depois, o verde. Tudo linha de carretel, linha de costura, pode ser de cone também. Ou se você quiser usar linha para bordar, fica a critério. É que é tão pequenininho. Então, passei fio duplo, agulha de costura à mão, deixei aquela argolinha no final aqui. Deixa eu deixar a sépola aqui, que depois a gente vai usar a sépola. Eu venho aqui, olha, aonde tiver uma marquinha dessas escurecida. Isso porque eu tô com a argolinha. Se eu tivesse com nó, eu começaria lá no topo, tá? Se eu tivesse com nó, eu começaria por aqui. Introduziria o nó aqui, travava meu nó aqui e sairia no ponto. No caso, sairia aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um nó francês. Então, você segura 1, 2, 3, 4 voltas na agulha e volta próximo do ponto. Você continua segurando a linha com o dedo e sai lá em qualquer local que você tenha uma outra marcaçãozinha de poro de morango. Segura isso até o nó finalizar. Olha aí, virou um nozinho. Então, vem de novo, saiu a linha aqui. 1, 2, 3, 4. Introduzo o próximo, saio lá em outro porozinho. Segura, vai segurando a linha até o nó sumir. Não puxa, tá? Só acomoda. Vou fazer mais um, depois vou fazendo e volto com vocês. 1, 2, 3, 4. Introduz aqui próximo, sai lá no nozinho. Aqui, tá vendo? Aí vai ficando como se fossem as sementinhas do morango. Então, eu vou fazer isso em todos esses pontinhos e já eu volto com vocês. Pronto, tô aqui no meu último, agora saio lá em cima para fazer o arremate. Eu fiz em toda a superfície do moranguinho. Ficaram como se fossem as sementes. Eu fiz um pouco rápido aqui, é só travar o ponto. Corto o excesso. Agora a gente vai trabalhar a sépola. Já poderia ter trabalhado de uma vez, mas eu deixei para fazer agora com vocês. Olha. Antes de prender a sépola, vira para o lado do direito, vai lá no seu giz a óleo pastel, pincela no verde mais escuro que você tem. Pode ser o verde oliva, tem gente que tem mais tons, né? Já tô eu fazendo aqui na superfície que eu trabalho. Eu não gosto porque às vezes fica pozinho. Então, ó, você vai fazer na ponta da sépola. Em cada pontinha dessa, você vai dar uma esfregadinha. Com um tom de verde um pouquinho mais escuro. Só para que fique um trabalho mais interessante na hora de você montar o seu moranguinho. Essa dualidade de cor aqui vai fazer muita diferença. Fica próximo ao natural. Cada vez que a gente matiza ou faz um trabalho para agregar valor, é interessante. Aí a pessoa fala, nossa, mas é uma pecinha tão pequena, para que tanta coisa? Porque fica bonito, né? Se a gente pode deixar mais bonito, por que não? Tanto aqui, reserva. Agora, deixa eu só tirar o pozinho daqui, porque pode passar para uma outra superfície. Vou trabalhar com um tom de verde no tom do feltro,
tá? Isso aqui é a linha de costura, eu já mostrei pra vocês, né? Essa aqui, ó. Também fio duplo. Eu estou com nozinho aqui no final. Então, eu venho aqui em cima do moranguinho, prendo o nó, fixo o nó aqui. Não tem problema que sobrem essas linhas, porque elas vão ficar escondidas. Agora, eu venho aqui ó, na parte de baixo, que é o avesso, e introduzo a agulha bem no centro da sépala, saio lá em cima, acomodo a sépala, deixando uma entradinha dessas virada para linha da costura, ó. Então, essa entradinha virada para costura. De lado meio, eu introduzo a agulha aqui, ó, no finalzinho da sépala e volto pro meio. Vinco. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vendo até o finalzinho, aqui ó, no finalzinho da minha sépala, volto lá pro meio. E assim eu vou formando as sépalas, que são as folhinhas, né, que ficam presas à fruta do moranguinho. Daqui, agora eu venho pra cá. Coloco a agulha na terminação da sépala e volto lá pro meio. Vou fazer isso ao redor todo. Desse lado eu vou pro outro. Como a gente fez na almofadinha do alfineteiro. Tá? A gente vai dividindo em gominhos, porque assim você define as sépalas. Tá vendo? Daqui agora, ó, eu venho pra cá. Volta lá pro meio, sempre volta pro meio. Porque assim você define os gominhos, ficam parecendo as folhinhas mesmo. Daqui pra cá. Pode ser linha de bordar também, tá? Se você quiser usar linha de meada, fio de meada ou linha de crochê também pode. Agora tá faltando apenas esse lado e o outro. Vem aqui, lá no meio. Arruma para que não saia do lugar. Aqui no meio. Olha como fica interessante o trabalho. Fica bem próximo ao natural e é uma fruta que ela fica irregular, ela não fica aquela coisa certinha, né? Então, agora, pra gente acabar, a gente vai fazer um rococózinho aqui. Então, você introduz a agulha. Deixa eu primeiro arrumar esses pontos. Eu gosto de deixar tudo arrumadinho já no centro, então eu faço assim, eu dou alguns pontinhos aqui no centro, só para acomodar essas linhas. Às vezes enrosca, a gente arruma, só para acomodar as linhas e deixar o centro mais definido do moranguinho, ó. Aí fica o miolinho aqui, ó, um centrinho mais definido. Então, aqui, olha, minha linha tá aqui. Eu vou dar um espaço de mais ou menos uns 4 milímetros, introduzo a agulha. Saio lá perto da linha. Quem sabe fazer rococó, eu não sou bordadeira, gente. Eu só tô dando uma ideia de finalização aqui. Deixa eu puxar meu fio, para que ele não enrole junto. Agora, aqui, ó, na ponta da agulha, eu vou dar 20 voltas. 20. Tá vendo? Eu não puxei muito, tá folgado isso aqui. Agora, empurra a agulha segurando os pontos que você fez lá. Ó, vira uma alcinha. Aí, introduz a agulha aqui, sai de novo. Lá onde você enrolou, ó, fica um acabamento mais bonitinho pro moranguinho. Feito isso, vem no pezinho aqui e arremata. Eu só quero um rococózinho, só para dar um acabamento aqui. Então, arremata esse fio, introduz na fruta e sai em qualquer local do seu trabalho, para finalizar o ponto.
Então, aqui nós temos os nossos moranguinhos para enfeitar o alfineteiro. Agora, a gente vai voltar com a coelha. Nós tínhamos parado aqui, né? Colado o moranguinho na barriguinha dela. Agora, a gente vai prender a mão ao morango. As duas mãozinhas ao morango, como se ela estivesse segurando a fruta. Então, eu estou vindo com linha de pesponto, tá? Essa linha aqui, ó. Linha de pesponto, no tom do tecido do pelo da coelha. Fio simples. Pode ser fio simples aqui, não precisa ser fio duplo, não. Porque é só pra gente fixar mesmo a mãozinha. Então, vai dar um beliscãozinho aqui, ó. Uma das mãozinhas. Travo o pontinho. Travei o ponto. Agora, eu vou passar aqui, vou colocar a mãozinha onde eu quero, a posição que eu quero no morango. E introduzo a linha pelo morango. A agulha, pelo morango. Pronto, sai lá do outro lado. Agora, eu venho e fixo a outra mãozinha. Veja a posição que eu quero da mão. E fixo a mãozinha aqui. Ó. Prendo a mãozinha. Agora, eu venho, introduzo pelo morango novamente. E saio do outro lado. Não precisa ser uma agulha muito grande, não. É o suficiente só para ela passar aqui pelo trabalho. Pronto. Agora, eu repito o processo. Faço umas 2 ou 3 vezes isso aqui. Então, venho, prendo a mãozinha. Saio lá no moranguinho. Aqui vai prendendo no pé, na orelha. Então, eu faço com calma, com cuidado. Que você consegue. Pode usar cola também, tá? Se você tá acostumado a trabalhar com cola, pode. Aí, passa de novo pelo morango. No mesmo ponto. Sai lá do outro lado. Procura sair no mesmo ponto que você está prendendo a mãozinha, que é melhor. Encher de ponto a coelha. Ou o trabalho. Ficar com muita marcação de costura. Vou fazer isso umas 2 ou 3 vezes e já volto com vocês. Pronto. Passei 3 vezes, tá? Fui e voltei 3 vezes. Terminei com a linha aqui. Agora, para finalizar, passa a linha entre o braço e o morango. Como a gente faz quando a gente finaliza a colocação de um braço articulado. Dá um nozinho e entra no bracinho da coelha, saindo em qualquer parte. Só vire e arrematar. Pronto. Aqui está a nossa... Deixa eu segurar melhor, porque tô segurando com uma mão só. Aqui está nossa coelhinha. Deixa eu colocar a folha de papel mais escura, que assim vocês vão ter uma visualização melhor. Pronto. Aqui está a nossa coelhinha. Agora, a gente vai colocar a coelha na almofadinha do alfineteiro. Agora sim, eu já posso tirar a folha preta. Se eu coloquei a folha preta para que vocês pudessem ter uma melhor visualização. Então, aqui, olha, primeiro eu vou ver aonde está a finalização do arremate. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui. Eu vou colocar isso aqui como a frente do meu alfineteiro. Porque eu vou colocar um moranguinho aqui de acabamento. Então, eu vou posicionar minha coelhinha aqui no alfineteiro. Olha, nessa posição, sentadinha na almofada do alfineteiro. Eu vou levantar um pouquinho mais o celular, pessoal, só um minuto. Pronto, a coelhinha tá sentada. Olha, aqui está o acabamento da onde eu finalizei a colocação do aviamento aqui. Então, a posição que ela vai ficar é essa aqui, ó, sentadinha na almofadinha
do nosso alfineteiro. Já sei que a posição é essa, agora eu entro com a cola quente. Tem com bastante cola. Procura não colocar muito lá no meio, porque ela não vai ficar tão no meio do alfineteiro assim. Você coloca uma quantidade razoável de cola para que ela fique sentadinha e não se solte daí. Ela solta fio, essa pistola. Agora eu vou posicionar minha coelhinha, sentá-la aqui e segurar até essa cola fixar a coelha no alfineteiro. Já eu volto com vocês. Pronto, pessoal, fixada a coelhinha na almofadinha, fixei com cola quente, mas você pode usar também uma cola universal para fixar ou pontos de costura também, fica a seu critério. Agora eu vou enfeitar essa almofadinha aqui com os moranguinhos que a gente fez. Então eu vou trabalhar agora com a pega 1000, porque é menos cola. Então observa onde está a costura, tá? Do teu trabalho. Aqui, ó, tá a costura. Põe um pouquinho da cola. Vai lá no teu trabalho, posiciona o morango aonde você quiser que fique. Segura um pouquinho, deixa eu tampar a cola aqui, pessoal, porque essa cola seca muito rápido. Posiciona o moranguinho onde você quer que fique. Segura um pouco. Estando colado um, já vem com o outro. Procura o local da costura. Um pouco de cola. Eu gosto de trabalhar com essa cola que eu acho mais fácil de trabalhar. E ela é mais limpa também. Eu vou colocá-lo nessa posição. Vocês colocam o adereço que vocês quiserem, na posição que vocês quiserem, tá? Pronto, tá bem colado. Agora eu vou colar o último. Resolvi colocar um lacinho, fiz um lacinho com o fitilho mais fino que eu tenho, um tom de verde, um verde seco. Eu vou colocar primeiro o lacinho aqui. Fixei o lacinho. Agora eu vou prender o morango. Deixa eu ver a posição que eu quero esse moranguinho. Se eu quero deitado, se eu quero em pezinho. Deixa eu ver. Deixa eu colocar no pote aqui só para ter uma ideia de como eu quero isso aqui. O laço tá querendo se soltar. Então, vamos lá. Procurar a costura. Eu acho que deitadinho assim, ele vai ficar melhor, em equilíbrio com os outros. Deixa eu ver, o lacinho já tá quase colado. Vou colocar um pouquinho de cola agora para prender o moranguinho. Olha, aqui eu já pus a cola direto no frasco. Poderia ter colocado no morango também. Deixa eu ver, a costura tá pra cá. Aí já fixa o lacinho ao alfineteiro. Segura. Pronto. Colados, fixados, olha, estão bem presos. A coelhinha também tá bem presa, bem fixa, a almofadinha do alfineteiro, com um acabamento bem delicado. Olha, que delicado ficou o nosso alfineteiro. Olhem só como ficou delicado. Aqui vocês podem, dentro do pote, colocar. Vai ser útil no dia a dia da gente, né? Que pode ser colocado aqui. E vocês têm uma peça para enfeitar aí o ateliê de vocês, para dar de presente. Aqui está, pessoal. Olha aí, todo presinho. Tudo bem preso, a almofada, a coelhinha tá bem presa. Tudo bem presinho.
Caso vocês percebam que vai precisar de um pouquinho mais de cola, coloca um pouquinho mais de cola com cuidado. Mas olha aqui, nosso alfineteiro está finalizado. Olha que belezinha que ficou, um trabalho bem delicado. Um trabalho que vai valorizar qualquer espaço. Um fiapinho de linha aqui. Vai valorizar qualquer espaço, para onde ele for, ele vai valorizar, porque é muito bonitinho. Olha só que delicado. Então agora quem quiser fazer para Páscoa, agora para dar de presente, para enfeitar o seu ateliê, tem aqui uma excelente proposta para trabalhar, para fazer, para enfeitar o teu ateliê, para dar de presente. É uma ótima proposta. E quem quiser deixar assim, só na tampa, aí tem que virar a tampa, né? Como eu expliquei, essa parte da tampa fica em contato com a almofada e você vai ver o acabamento da tampa aqui embaixo. Olha, nem tá tombando, gente. Ó, não tá tombando. Dá para fazer só com a tampa se você quiser. Mas no meu caso, eu vou colocar o potinho, porque aqui dentro depois eu posso colocar botões, posso colocar os materiais que eu trabalho no meu ateliê. Então, ele vai ficar um alfineteiro multiuso. Além de ter o alfineteiro, a almofada aqui em cima, né, para colocação dos alfinetes, né, tem toda essa extensão aqui, ó, para colocação dos alfinetes. Nos morangos também, se você quiser introduzir alfinetes, dá para colocar. Eu só não alfineto a coelha, que eu tenho dó de alfinetar a coelhinha. E aqui dentro ainda dá para guardar utensílios que você usa no seu dia a dia. Então fica uma peça muito bonita, decorativa e muito bonita, além de ser uma peça útil, né? É muito útil para o nosso ateliê, para o nosso dia a dia. Ficou uma peça bonita. Então essa aqui é a proposta que eu trouxe para vocês. Dessa vez, como a gente está perto da Páscoa aí, eu trouxe uma coelhinha. Tá certo que a gente sabe que não tem muito a ver coelhos com Páscoa, mas as pessoas costumam associar o coelho à Páscoa. Mas independente de Páscoa ou não, a coelhinha fica um ótimo acessório para ser colocado num potinho, num alfineteiro. Se você quiser também fazer lá maior para servir de peça de decoração, ou desse tamanho para fazer uma guirlanda também, fica muito interessante. Então, eu trouxe aqui uma peça que pode ser muito útil para vocês. Espero que vocês tenham gostado da proposta. Deixa eu colocar numa posição boa para a gente finalizar aqui. Peraí. Aqui está uma posição boa. Espero que vocês tenham gostado da proposta e que façam aí um alfineteiro de vocês e que façam um bom uso do alfinete de vocês. Então, muito obrigada para quem assistiu, para quem me acompanhou até aqui. Muito obrigada para quem deixa os seus comentários gentis. Obrigada aos inscritos no canal. Muito obrigada para as pessoas que estão inscritas no canal por confiarem no meu trabalho. Se você ainda não se inscreveu, convido que se inscreva no canal. Ative o sininho se quiser ser notificado sobre novas postagens. E muito obrigada, até a próxima. A gente se vê.